Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos mais uma vez reunidos para o Padre Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde nós buscamos refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, com base também em estudos científicos do nosso mundo moderno. Para nós iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão pela oportunidade de aprendermos e crescermos a cada dia, Senhor. Que a Tua luz e o Evangelho possam nos guiar e orientar para sermos pessoas melhores, vencendo as nossas fraquezas e a nós mesmos. Que assim seja. Muito bem, e para nós darmos início, o nosso primeiro texto de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 10, versículo 42. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. A boa parte. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia ajuda na renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável a uma sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende um copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações e dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será retirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da lição divina. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Que assim seja. Que texto bonito, né? A lição de vida de Maria. Né? Maria, ela é a mãe da humanidade que, mesmo depois da sua ascensão, né, da sua subida, ela se voluntariou para continuar amparando os mais sofredores e carregar almas de apoio e solidariedade nas zonas mais inferiores em que as almas acabam estagiando, ficando por um tempo, né? Então, é puro amor. E neste trecho, a boa parte que Maria, né, recebe como garantia porque ela escolheu o bem. Então, o ensinamento dessa reflexão de Emmanuel, ele é muito profundo. Ele nos diz basicamente o seguinte, que nós sabemos, mas muitas vezes sabemos sem colocar em prática e não adianta muita coisa. Todas as pessoas têm um lado bom e um lado ruim. Alguns são mais visíveis, outros já têm determinadas áreas mais desenvolvidas do que outros, mas absolutamente todo ser humano nesse mundo tem um lado bom e um lado ruim. E Emmanuel dá exemplos muito didáticos. Ele diz, o criminoso de hoje pode amanhã ser um enfermeiro que vai estar te ajudando, né? Ele diz também que aquela pessoa cheia de trevas que você condena no dia de hoje pode ser amanhã o irmão que está dando o melhor exemplo na vida. Então a gente tem que começar a entender que não é tudo só preto ou branco neste nosso mundo de provas e expiações, que nós somos seres em evolução, perfectíveis, mas ainda cheios de defeitos para melhorarmos. Se é assim, como é que a gente pode ficar julgando os outros? Ah, Sérgio, mas e aquele criminoso? Aquele cara matou, tirou uma vida, roubou, fez atrocidades. E vocês
sabem e acham, né, que a lei divina deixará as coisas como estão. Nós já sabemos que todo mundo colhe o que planta. Portanto, não existe crime ou erro nosso ou de outro que seja impune. Portanto, nós não precisamos condenar ninguém para que essa pessoa colha os frutos de tudo de bom e de ruim que ela venha a semear. Então, nós precisamos, na verdade, como diz o Chico Xavier, nos auto-julgarmos mais. Aos outros dou o direito de ser como são e a mim o dever de ser cada dia melhor. Difícil, né? Quantas vezes a gente cai e olha para si e fala, putz, isso eu não precisava cair novamente. Vamos fazer um esforço consciente, mais efetivo para melhorar. E isso acontece com todos, né? Com todos os irmãos, de terem pontos positivos, negativos. Nós sabemos, para nós que já compreendemos a existência da alma em diversas estadias aqui nessa terra, que nós trazemos de trás várias características, mas elas se manifestam completamente só depois da adolescência para a idade adulta, né? Então, quando a gente passa as fases de amadurecimento do corpo, do cérebro e a alma se manifesta por inteiro. Isso gasta tempo. Isso quer dizer o quê? Que até a adolescência, especialmente na infância, a pessoa é moldável pelos ensinamentos e ações de quem tutoria. Então, se a gente quer que a pessoa seja melhor, a gente tem que ser bons pais, bons tutores, bons tios, bons padrinhos, bons seres humanos para ensinar na infância, adolescência, para que mais à frente tenhamos adultos melhores. Isso quer dizer que a pessoa não vai errar e vai ser boa e vai seguir tudo que você ensinou? De forma alguma, ela vai manifestar tudo o que ela é, mas com certeza com bons ensinamentos nessas fases da infância e adolescência, ela vai ser muito melhor do que ela seria se ela não recebesse bons exemplos ou, se pior que isso, recebesse exemplos ruins de quem ensina e tutoria. Então, sejamos atentos. E dando continuidade nessa reflexão, hoje nós vamos ler o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 17, a conta da vida. Quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos e festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, entanto, a bondosa senhora estava triste e preocupada. O filho até era maioridade e não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente desperdiçando o tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou mais fervorosamente, suplicando a Jesus que o encaminhasse à elevação moral. Confiou-o ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir um largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros, 3.000 peixes diversos. Nada menos do que 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se às de arroz, milho, feijão, trigo, de várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite e gastaste 7.000 ovos e comestes mais de 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação.
Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações do teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizestes de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela do teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço espantado passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sobre forte espanto, acordou. Amanhecera, o sol de ouro como que cantava em toda parte um hino glorioso de trabalho pacífico. Levindo, escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me um serviço. Arranje-me um serviço. Oh, meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo. Que alegria! Como estou contente! O que aconteceu? E o rapaz, preocupado, informou: Na noite passada, eu vi a conta da vida. Daí em diante, converteu-se Levindo num homem honrado e útil. Que assim seja. Eita! Quantos de nós nunca parou para pensar nas contas da vida? E o pior é que a gente nem faz noção de quão grande essa conta é. Eu mesmo, só de imaginar já até arrepio, porque é muito débito que a gente faz para estar aqui com essa oportunidade de crescer e aprender. É muito débito que a gente cria. Quantos milhares de animais, de plantas se sacrificam, entre aspas, na verdade, nós forçamos a se oferecerem a nós para que possamos continuar nossa existência na carne, aqui na matéria. Quantas pessoas abnegadas, desde o preparo da nossa encarnação, trabalharam para nos dar essa chance? Quantas pessoas amorosas nos cuidam, nos tutoriam, nos amparam para que possamos aprender e sermos melhores? Quantas pessoas no mundo espiritual buscam nos apoiar, amparar e auxiliar em nossos passos, mesmo conhecendo todo o passado de erros que nós estamos esquecidos temporariamente. E mesmo assim, nos apoiam, amparam, suportam e auxiliam. Que conta gigante! É muito débito. E o que Deus nos pede em troca? Amparo e serviço para o mundo, para o nosso semelhante. O pagamento é esse, a nossa evolução como seres, nos tornarmos pessoas e almas melhores. E o que Levindo, mostrou nesse trecho brilhante do Neo Lúcio é o quê? Que nós não temos, muitas vezes, a percepção mínima de fazer esforço para fazer o bem, para fazer o mínimo necessário. Então, a mãezinha abnegada, orando com muito fervor, uma mãe de amor, foi ouvida, arrebatando as portas do céu, com a sua oração, para que essa intercessão chegasse e o filho fosse amparado tão vivamente. E aí? E se nós olharmos para nós? O que nós temos feito de bom que não é só para benefício próprio? O que nós temos de fato feito para tentar auxiliar aos que nos cercam? À natureza, ao mundo, às plantas, aos seres vivos que nos rodeiam e aos mentores de luz, nossos anjos de guarda que nos rodeiam sempre e nos amparam sempre. O que nós estamos fazendo de bom? Como é que está o nosso saldo, a nossa conta da vida? Nosso esforço, pelo menos o esforço. Se a gente não consegue sempre, pelo menos o esforço consciente está sendo constante? Nós temos que realmente refazer essas contas com mais frequência para, de fato, conseguirmos fazer o mínimo necessário que foi planejado
para a nossa existência aqui neste mundo, nessa matéria, nessa carne, né? E dentro deste contexto bonito, nós hoje trouxemos um artigo científico cujo título é o seguinte: Problemas de conduta antissocial com início na infância versus o início na adolescência em homens. 2 pontos, uma história natural dos 3 aos 18 anos. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal, na revista que tem como título Development and Psychopathology, que quer dizer desenvolvimento e psicopatologia, pelos autores, o primeiro autor, o Terry Moffitt, e o último autor, o Warren Stanton. Basicamente, esse artigo científico ele nos faz uma reflexão sobre homens de 3 anos de idade até os 18, né? Então da infância e adolescência, como nós conversamos, e sobre as inclinações para características sociais ou antissociais, como criminalidade, abuso de drogas, sexualidade sem compromisso, descomprometida, e dentre vários outros tópicos. O que é que está associado com esse tipo de comportamento? E como é que isso pode ser regulado, né? Então, essas pessoas que foram acompanhadas, esse estudo mostrou que lá nos 3 anos já existe sim, quando é criança, características, né, de antissocialidade que começam a se manifestar, mas que o trabalho social, familiar, parental, durante o período da adolescência e da infância, é que fazem essa pessoa ter uma maior ou menor chance de, quando chegar da adolescência aos 18 anos na vida adulta, tenha chance de sair dessa vida antissocial e se tornar sociável, né, trabalhador, esforçado, ou não, ou permanecer neste caminho antissocial. Então, a responsabilidade, claro, é sempre do indivíduo, especialmente após os 18 anos, mas que esse amparo e educação na infância e adolescência faz toda a diferença, não há a menor dúvida. E que se, né, os pais dão exemplos, agem de uma maneira antissocial, né, ou criminosa, prejudicial, os filhos tendem a andar por esse caminho mais fortemente, né? Então, mesmo essas adolescentes que chegaram lá com esses exemplos ruins, somente 50%, não menos de 50%, acabaram permanecendo nesse caminho ruim, antissocial, após a vida adulta. Mas esses fizeram e permaneceram dessa forma, principalmente quando tinham amigos que são também criminosos ou más influências, quando tiveram incentivos sociais, não tinham trabalho, não conseguiam trabalhar, né? Então, quando as pessoas têm esse suporte da sociedade e da família, as chances deles seguir nesse rumo ruim, criminoso e antissocial é mínima, né? Diminui drasticamente. Então, que nós, enquanto pessoas, enquanto sociedades, façamos a nossa parte para ajudar ao próximo e muito, muito fortemente lutemos contra as nossas próprias inclinações inferiores. Porque a conta da vida sempre vai chegar, né? No final da vida, o filminho que passa mostrando tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, de bom e de ruim, é inevitável que nós possamos então ter pelo menos esforço constante e consciente para sermos melhores. Vamos à nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor, gratidão por esse ensinamento bendito, Senhor. Que nós tenhamos a força e a abertura para receber a inspiração de mais alto e sermos melhores a cada dia, buscando aprender, nos elevarmos e nos redimirmos em cada passo dessa jornada. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, que saibamos fazer o nosso máximo para reparar as contas da vida, que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.